Olá, estou mais uma vez com você para mais uma edição do programa Diálogos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cinema, né? Quem é que não gosta de assistir um bom filme, né? E hoje nós vamos receber o Ederson. O Ederson, ele é ator, produtor cultural e é coordenador de um projeto muito interessante que acontece aqui no Vale do Aço, que é o Cine Documenta, e que leva o cinema a vários lugares da nossa cidade com uma espécie de filme muito específico que às vezes a gente não tem muita oportunidade de ver, mas que no Cine Documenta a gente pode estar lá e assistir. Olá, seja bem-vindo, Ederson. Obrigado. É uma alegria recebê-lo aqui conosco para falar desse projeto que já é tradicional na nossa região, afinal já está na 11ª edição, o Cine Documenta, ou seja, 11 anos aí de atuação e de intervenção cultural na nossa região. Fala pra gente um pouquinho o que é o Cine Documenta. Então, a Cine Documenta, ela acontece desde 2003, né, na região do Vale do Aço. É uma mostra de cinema documentário que consiste na exibição de filmes documentários que normalmente não encontram espaço nas salas de cinema comercial, né? Então, as mostras de cinema no Brasil, que é o caso da Cine Documenta, tem sido essa bandeira, né, de luta, né, pela formação de público para esse cinema documentário que sai um pouco da linha comercial, das salas de cinema de shopping, né? Então, os festivais e as mostras têm levantado essa bandeira e a gente tem conseguido aí, né, alcançar, tanto que estamos agora, né, na 11ª edição. Então eu vejo que a Cine Documenta, ela tem sido fundamental, né, na divulgação desse gênero documentário, né? Então, para a gente é muito importante, é gratificante manter um projeto há tantos anos. Sim, conversando um pouquinho mais sobre esse gênero, né, cinematográfico, porque as pessoas assistem filme em casa, pela TV, né, e também vão aos cinemas, mas você estava dizendo que o tipo de filme, a categoria que está apresentada nesse festival de cinema, nessa mostra, é um pouco diferente do que a gente vê no circuito cotidiano ou convencional de cinema. Qual que seria a diferença entre os filmes que passam nas salas de cinema normalmente, comerciais, e um filme que passa na mostra Cine Documenta? O cinema que a gente está habituado a assistir, né, na sala de comercial são a maioria os filmes de ficção, né, que trazem um roteiro pronto, né, tem uma história, né, já com início, meio e fim, né? O documentário não, o documentário ele já é mais, ele retrata a realidade, né? Então, embora, né, você também tenha que ter um plano de execução, né, de imagens, né, um plano de sequências, né? Há documentários também que trazem, né, os seus roteiros, mas como você vai tratar a realidade, então você tá propício a um acontecimento, digamos assim, do inesperado, né, do improviso, né? Então o cinema documentário ele vai direto nessa raiz aí da realidade, né, que é o que a gente chama o cinema do real, né? Então é esse gênero que a Cine Documenta trabalha, né, colocando aí na sua programação filmes documentários. Sim, quando a gente pensa em filmes documentários, eu conversando aqui com você, a gente pensa logo em histórias da vida real, mas às vezes a gente confunde um pouco, por exemplo, com biografias, porque a gente tem filmes que são baseados em fatos reais, mas isso não quer dizer que isso seja um documentário, não é isso? O que marca essa linguagem de um cinema documentário, além de um filme documentário, além dessa questão de estar vinculado ao real, existe alguma questão artística, alguma linguagem artística que marca essa linha? Você falou da linguagem, aí sim eu poderia definir o cinema documentário como a linguagem oral, né? É o momento em que você, né, tá ali entrevistando, né, ou colhendo uma informação, né, do entrevistado, ou digamos assim, do personagem, né? Que o documentário também a gente, né, chama os entrevistados de personagens, né? Só que não são personagens, né, compostos, que tá todo, né, que traz todo um trabalho de estudo, né? Não são atores, né? Texto para decorar, né? Sim. Então
documentário, né, ele se diferencia da ficção nesse sentido, né, com essa linguagem direta e objetiva, né, do personagem ou, digamos, do entrevistado. Não há um ator interpretando aquele sujeito, mesmo que seja uma história real, né? Há o sujeito real em cena no documentário. E a gente gosta muito de dizer assim que você chega para fazer uma entrevista, né, para começar a gravar o seu documentário, normalmente você conversa antes, né, com a pessoa, né, para pautar, colocar o assunto, né? E aí a gente costuma dizer que, de certa forma, o documentário, os filmes de ficção também bebem no documentário, porque o personagem da vida real é impressionante, como se nós estivéssemos aqui conversando sem aquela câmera ligada. Né? Então, a partir do momento que você tem uma câmera, então, por mais que você, né, vá falar de uma história real, mas você sabe que tem um terceiro olho, né, ali. Você... É a cena. Exatamente. Montou-se uma cena. Então, tem algumas situações de documentários que algumas pessoas, né, alguns entrevistados chegam a assumir um personagem mesmo, né? Então, né, atenção, luzes, gravando, né? Então, nasceu o personagem. Nasceu o personagem. Então, de repente, a Dona Maria já não vai falar mais, né, tão daquele jeito que ela, né, falaria, né, naturalmente, sem a câmera ligada, né? Então, com a câmera ligada, aí, opa, já tem alguém, né, mais pessoas me ouvindo. E aí né? tá então... a riqueza, né? Aí tá a arte que transforma a realidade em algo novo, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Eu queria saber o seguinte, já está na 11ª mostra, né? São 11 anos. A mostra tem temas, né? Cada ano traz um tema diferente. Quais foram os temas que você achou nesse percurso de 11 anos que foram mais marcantes? E aqueles documentários que você ainda traz na memória, fala, nossa, esse foi muito forte. Quais que você poderia trazer pra gente nessa história? São tantos assim, né? Porque ao longo desses 10 anos de Cine Documenta, a gente já deve ter aí um acervo de quase 300 filmes, né? Que já foram exibidos na Cine Documenta. Mas eu diria assim, o tema da primeira edição, por exemplo, que nós trabalhamos, que se chamava Essas Pessoas, Essas Cidades. Né? Então, assim, foram documentários do Brasil inteiro que trazia, de certa forma, né, a sua cultura regional, né, ou um ponto mais, né, focalizado de uma comunidade. Então, foi um tema bastante relevante. Depois a gente falou dos 40 anos de Ipatinga, né, atrelado com os 40 anos do golpe militar. Né? Então, foram muitos temas, né? Inclusive, a gente já trabalhou o tema ficção numa mostra de documentário. A gente exibiu filmes de ficção, mas que traziam uma relação direta com o documentário, né? Como teve um filme muito polêmico, se eu não estou enganado, acho que foi na 4ª edição da Cine Documenta, que é um filme chamado Cama de Gato, né? Que trazia alguns atores, né, vivenciando ali personagens. Então tem muitos temas que a gente já trabalhou interessante, muitos filmes que já marcaram a Cine Documenta. Não saberia assim... Tem algum que está ligado à nossa história aqui do Vale do Aço, que já foi exibido no Cine Documenta? Tem, a gente já exibiu muito filme regional aqui no Vale do Aço. O próprio O Trem do Vale, né, que é um filme que eu tive a oportunidade de produzir, do Sávio Tarso, né, que conta a história da Estrada de Ferro Vitória-Minas, né? Então a gente fez esse trajeto, né, partindo da Estação Intendente Câmara Ipatinga, indo até Pedro Nolasco em Vitória, né, passando por toda essa região de Governador Valadares, né? Então a gente já teve, de certa forma, né, um pouco da história do Vale do Aço também retratada nas telas da Cine Documenta. Sim. Este ano, qual que é o tema nessa 11ª edição da mostra? Cinema e meio ambiente, né? Um momento oportuno,
né, no momento em que nós estamos vivendo aí, eu costumo brincar de que a gente parece que está meio de cabeça para baixo, né? Sim. A gente não sabe mais quando é o período chuvoso, quando é o período que chove mais, né? Agora, por exemplo, nós já estamos aí quase entrando em novembro, né? Num calor de 40 graus, né? O verão invadiu a primavera. Exatamente, o verão invadindo a primavera. Então a gente achou oportuno trazer para a discussão, né, esse tema meio ambiente, né, da preocupação que a gente tem que ter. E com esse tema, o que a gente quis trazer para o debate? É essa nova relação, né? Uma construção de uma nova relação da nossa espécie com o nosso habitat, né? Então a gente quer trazer, a gente tem o problema, né, da água, né? A gente vai exibir filmes da região que trazem aí o problema da, né, uma reserva da Mata Atlântica que nós temos, que é o Parque Estadual do Rio Doce, né? Tem um documentário que a gente traz aí que os meninos problematizam a questão do Rio Doce, né, que está sofrendo, né, assim, que é lamentável você ver, né, uma praia de areia, né, assim, um rio, né, que tinha uma profundidade, agora você vê que cada vez mais, né, tá baixando, né? Então a gente achou oportuno discutir essa questão do meio ambiente nessa edição da Cine Documenta. Sim, no próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho mais para falar quais são os filmes que estão nessa edição e como você pode participar indo assistir. Nós vamos trazer a programação do Cine Documenta para você, mas é já, não saia daí. Agora você pode assistir ao programa Roda Viva ao vivo no seu celular e participar de enquetes, acessar as melhores entrevistas, interagir com as redes sociais onde e quando você quiser. Baixe o aplicativo, disponível para iOS e Android. É grátis. É mais informação na palma da sua mão. Se preferir, você pode ver o programa ao vivo pelo YouTube. É só se inscrever no endereço www.youtube.com/rodaviva. Oi, sabia que a sua empresa pode investir em cultura? É muito fácil. É só você pegar um imposto que você pega para o governo e investir no projeto cultural. O investimento cultural é um indicador de responsabilidade social da sua empresa. Transforme, promova, invista. Viu? É muito fácil. Cultura no Vale do Aço é TV Uni. Olá, estamos aqui com o programa Diálogos para o segundo bloco da entrevista com Ederson Caldas. Ele é ator, produtor cultural e coordenador do projeto Cine Documenta, que é uma mostra cinematográfica que acontece aqui no Vale do Aço há 10 anos, está na sua 11ª edição, Cine Documenta. A cada ano tem um tema e no bloco anterior nós estávamos falando do tema e dos filmes deste ano. Ederson, continua dizendo pra gente, este ano está em debate, em discussão no Cine Documenta o tema meio ambiente, não é isso? Isso. Quais são os filmes que a mostra está trazendo? O que você quer destacar pra gente da mostra desse ano? Então, a gente achou oportuno trazer, né, esse tema meio ambiente para o debate, né, porque a gente acha importante esse processo aí de construção de uma nova relação da nossa espécie com o seu habitat. Então nós selecionamos filmes que problematizam,
né, essa relação, mas que também trazem soluções concretas de sustentabilidade. Então, para abrir a Cine Documenta, né, nessa quarta-feira, né, a gente está trazendo um filme produzido aqui na região, né, de Timóteo, que se chama Parque Estadual do Rio Doce, né, um curta de 3 minutos, que traz aí como seu pano de fundo, né, a biodiversidade, as curiosidades do nosso Parque Estadual do Rio Doce, tão pouco conhecido, né, pela população do Vale do Aço, né? Então a gente achou importante trazer, apresentar o Parque Estadual, né, para a nossa população. Inclusive incentiva as pessoas a visitar e conhecer essa biodiversidade tão magnífica que está tão perto da gente. Às vezes a gente nem se dá conta da riqueza que tem, não é isso? Exatamente. Provavelmente uma bela escolha, né? Que eu já tive lá no Parque Estadual do Rio Doce, é uma visita muito agradável, é um passeio muito gostoso você passar o dia lá, né? Então é bem bacana. E aí nós já temos um curta, né? Um documentário curta que nos propicia, né, ver isso, né? Exatamente. Valorizar essa riqueza. Exatamente. E na sequência? Na sequência a gente vem com um longa-metragem que se chama Uma História de Amor e Fúria, que é um filme de ficção científica, né, uma animação muito interessante, que perpassa aí esse filme, ele perpassa em 3 momentos da história do Brasil, que é a colonização, a escravidão e a ditadura militar, né? O filme traz, como é uma animação, traz como personagem principal o Selton Mello, a Camila Pitanga e o Rodrigo Santoro fazendo a dublagem dos personagens. E o filme vai mais adiante, o filme vai lá em 2096, né, trazendo aí a problemática da água, né, onde os personagens do filme aí travam uma guerra pela água. Então a nossa programação tá muito legal, né? Começando nessa quarta-feira. Então, né? tá acontecendo agora a abertura com esses Exatamente. filmes, né? Lá no Teatro do Centro Cultural Uzi Minas. A programação oferecida ela é toda gratuita, né? O festival, tanto as exibições quanto as oficinas, né? Toda a programação oferecida, ela é gratuita. Vai até que dia a mostra? A mostra vai até domingo, né? Então ela acontece de hoje, né? De quarta-feira até domingo, em vários pontos, né? São 23 filmes na programação que nós trazemos esse ano, filmes do Brasil inteiro, né? Tem filmes de Santa Catarina, tem filme do Rio de Janeiro, tem filme de São Paulo, tem filme do Mato Grosso do Sul e tem filme de Minas Gerais, né? Tem filme de Ipatinga, tem filme de Timóteo, né? Então é um momento também da gente trazer a produção do Vale do Aço, né? Esse intercâmbio, essa troca dessa moçada que está aí produzindo com o pessoal que vem do grande eixo, né, Rio-São Paulo, digamos assim. Então a programação ela se estende até domingo na cidade de Ipatinga, Santana do Paraíso e Belo Oriente, espalhados aí em vários pontos de exibição. Você falou também de oficinas, né? Quais são as oficinas que acontecem esse ano? Onde, quando e como participar? Então, essa oficina desse ano, a gente programou essa oficina voltada para alunos da rede pública da cidade de Belo Oriente. Então, foram já selecionados, né, pelas escolas, serão 20 alunos que irão participar durante 4 dias dessa oficina, que a gente está chamando da oficina de processo criativo do audiovisual. É uma moçada de Belo Horizonte que está vindo trabalhar com esses jovens durante esses 4 dias e que traz aí com o objetivo de produzir pequenos filminhos, né, pequenos curta-metragens que vão ser imediatamente colocados nas redes sociais, né, para o pessoal saber o que esses meninos estão produzindo ao longo desses 4 dias. Uma atividade muito rica aí para os jovens e adolescentes de Belo Oriente, né, que vão ter essa oportunidade de expressar, né, ter vez e voz através da linguagem cinematográfica. Muito legal a iniciativa de vocês. Fale um pouquinho mais sobre a programação, inclusive os dias e horários que vão estar acontecendo as exibições para que as pessoas possam participar. Você disse que é gratuita a participação, então é só chegar na hora
sala e entrar na sala para assistir o documentário. Quais que você destacaria para convidar as pessoas, então, para participarem? Olha, eu sou suspeito, né? Então, para mim, todas as sessões, eu acho que as pessoas, né, amantes da sétima arte, que curtem o cinema documentário, devem entrar lá no site, né, www.cinedocumenta.com.br, vai lá na programação, ali você consegue ver todos os filmes, a sinopse dos filmes, o local e o horário que eles estarão sendo exibidos. Como é gratuito, né, a gente pede às pessoas que se organizem, cheguem um pouco, né, com um pouco de antecedência ao local, porque tem locais que a gente tem problema de lotação, então não dá para comportar todo mundo, né? Então é importante que as pessoas entrem lá no site, que é o local que a gente está disponibilizando a nossa programação completa. Sim. Você disse que vai até domingo. As sessões são normalmente à noite ou tem sessões em horários variados também? Manhã, tarde, noite? Como que está a programação para as pessoas já se organizarem? Tem sessão em horários variados também. A gente começa nessa sessão noturna, lá no Teatro do Centro Cultural, né, nessa quarta-feira, e depois a gente tem sessões em alguns ambientes acadêmicos, né, no período da manhã, no período da tarde, né, e a maioria das sessões acontecem ao ar livre, né, a gente está voltando bastante a nossa programação para a praça principal da cidade de Belo Oriente, né, lá com um telão e aí com sessão ao ar livre. Essas aí pode chegar chegando e convidar a família toda, né, que aí a gente não tem dificuldade de lotação, né, mas os locais fechados é importante que as pessoas se organizem, né, para não conseguir ficar sem assistir o filme. Sim, enfim, é uma riqueza imensa, trazendo beleza, luz e arte para as praças da cidade. Coisa linda, mostra assim, documenta, acontecendo aqui na nossa região e aberta a todos que quiserem, então, participar, integrar esse processo aí. Eu queria que você falasse pra gente já está encerrando, eu queria que você falasse um pouquinho do Cine Documenta, já está na 11ª edição. O que você acha que marca, ou seja, qualquer um fio, existe um fio que perpassa todo esse período e que marca essa mostra? Sim, eu acho que é fundamental, eu acho que, né, o patrocinador, inclusive, ele quer ver isso, né, e a Cine Documenta, ela propicia isso, que é um momento de formação. Né, assim, formação mesmo na área do audiovisual, né? Ao longo desses 10 anos, a gente já trouxe muitos cineastas, né? Pessoas renomadas, né? Que estão aí atuantes no mercado do cinema brasileiro. Então, com essas oficinas, a gente já formou muita gente, né? Tivemos recentemente agora um curta-metragem produzido aqui em Ipatinga, né? Que ganhou vários, né? Foi exibido em muitos festivais pelo Brasil inteiro. Então isso é marcante pra gente, né? Esse processo de formação, você vê um diretor, né, que conseguiu construir o seu filme, executar o seu curta-metragem com as experiências que ele teve participando das oficinas, né? Então isso pro festival é muito importante, pros realizadores do Vale do Aço é muito importante esse contato com outras pessoas, com outros diretores e ter a oportunidade de fazer o seu filme e ver o seu filme sendo exibido nas telas dos festivais, né? Realmente é uma grande oportunidade, porque quando você fala da mostra, a gente pensa como público que vai assistir, mas a mostra tem uma outra característica que é formar aquele que pode fazer cinema. Isso realmente é muito rico. É muito Eu rico. queria saber o seguinte, mais uma questão, como é que o Cine Documenta se organiza, se realiza? É por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Federal de Incentivo à Cultura, é um projeto vinculado à Lei Federal. Isso, exatamente. Essa 11ª edição nós estamos realizando com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, é uma realização, né, minha como proponente do Ministério da Cultura e que traz a Cenibra como patrocinadora, né, pela dedução da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então isso é importantíssimo, né? A gente
ter os patrocinadores, ter as empresas, né? A gente é um movimento que nós artistas, né, fazemos para atrair os empresários, né, de que investir em cultura é 100% legal, né? Assim, isso traz um retorno de marketing, de visibilidade para a empresa muito importante, né? Principalmente um evento como esse, né, que chega à sua 11ª edição. Então é um sinal de que a gente mantém, né, os anseios da comunidade cultural aonde a gente está sediado. Então, para nós é muito importante, né? Muito obrigado, né, ao patrocínio de mais essa realização da Cine Documenta. Obrigado à imprensa, né, obrigado ao programa, né, à TV Uni, que desde a primeira edição da Cine Documenta, né, a gente tem um espaço aberto para divulgar nossa programação. Então, muito obrigado, né? Eu agradeço demais por estar aqui e espero realmente que as pessoas compareçam, né, e prestigiem a Cine Documenta, 11ª Mostra de Cinema Documentário na região. Olha, nós é que agradecemos profundamente o seu trabalho, né? E pessoas como você que acreditam na arte, investem na arte, investem a sua vida para trazer tanta beleza para a gente por meio da linguagem artística, no caso aqui, o cinema. E convidamos aí os empresários da região para ficarem atentos, inclusive para irem conhecer os projetos, para ver o quanto vale a pena, então, investir em arte. É um bom negócio investir em arte e é 100% legal. Então, vamos lá assistir, né, os filmes que estão aí em exibição e acompanhar mais essa edição do Cine Documenta. Nós agradecemos muito a sua presença aqui. Foi uma grande alegria ter você no programa Diálogos, principalmente com uma notícia tão linda dessa. Vamos lá, vamos ao cinema assistir essa coisa bonita que está acontecendo aqui. Muito obrigada e nós nos encontramos na próxima quarta-feira com mais uma edição do programa Diálogos. Até lá!